Sim. Quinto lugar, quanto à liberdade sexual. Essa dá problema. Há uma nítida imposição. Repetindo, nós não estamos aqui para levantar lebres homofóbicas. Repetindo, a Igreja do Senhor Jesus ama os héteros, os gays. Ama todos da mesma forma. Jesus ama todos da mesma forma. Só que amar não significa aceitar o pecado. E nós estamos aqui no espaço público exatamente para dizer que a Bíblia taxa isso de pecado. Mas não só o pecado da homossexualidade, o pecado da mentira, o pecado do roubo, o pecado do adultério. Todos esses pecados precisam ser confessados, abandonados. Na perspectiva de alguém que foi encontrado pela graça de Jesus e que deve entender que se ele não se encontrar com essa graça, se ele não for encontrado por essa graça, ele vai viver a ira de Deus eternamente. Isso não é somente para um grupo, isso é para todos os grupos. Então, o quinto ponto fala quanto à liberdade sexual. Dentro disso, eu quero dizer, há uma nítida imposição da cultura ideológica do LGBTQI+, no espaço público. E eu quero ter a liberdade de expressão de dizer isso aqui. Se esse vídeo for parar na justiça, eu vou com muito prazer na mesa do juiz. Eu vou com muito prazer. Eu não estou com medo, não. Eu vou com muito prazer e enfrento com categoria, com argumentações jurídicas, argumentações teológicas, argumentações filosóficas, tudo o que eu preciso argumentar para dizer que há uma imposição da cultura. Na verdade, há um discurso de ódio, há uma cristofobia, né, que tem usado esse jargão bastante. Sim, se é para se vitimizar, a gente consegue também, né? É porque o problema é que a igreja ela não quer vamos tratar a cristofobia, não. A gente não está querendo levantar essa bandeira. A nossa bandeira que nós levantamos foi a mesma bandeira que Cristo levantou. Cristo pregou o amor, mas Cristo pregou contra o pecado. Então, o nosso problema não é o pecado A, B e C. Nosso problema é o pecado que habita dentro do ser humano. Então, nós estamos pregando o evangelho que Cristo pregou. Cristo ama, mas ele confrontou os nossos pecados. Então, nós precisamos entender que essa liberdade sexual, você quer pregar que há uma liberdade sexual para você, beleza, grupo A, B e C, tranquilo, mas vocês não podem impor a isso às nossas famílias, usar os meios de comunicações para afrontar a família tradicional. Justamente. Que nós cremos que é o padrão bíblico. Tem um filósofo do direito chamado Michel Villey, ele vai dizer o seguinte, ele vai argumentar que a natureza dos direitos humanos ela contraria um pouco a própria essência do direito. Por quê? Porque existem liberdades que se conflitam. Sim. Se uma pessoa vai para o espaço público com a liberdade de expressão, impondo a sua liberdade de expressão sexual, isso vai afrontar a minha liberdade religiosa. Então Michel Villey vai dizer que os direitos humanos eles têm esse problema. Sim. Porque levanta várias liberdades individuais, mas que no espaço público são conflitantes. É isso que está acontecendo hoje. É por isso que nós nos sentimos afrontados quando nós vemos uma propaganda do Burger King, por exemplo. Porque é com as crianças. Sim, aí tocou em alguma coisa mais perigosa ainda. Sim. Vou repetir o ponto 5. Há uma nítida imposição da cultura LGBTQI+, no espaço público, sob o argumento da liberdade de expressão. Assim, usemos dessa expressão pública para expor o evangelho em sua totalidade, mostrando suas consequências eternas e implicações para a vida em família hoje. Mas não pode, porque falar hoje da família tradicional é falar contra o grupo A, B e C. Então hoje nós estamos querendo calar a igreja, porque quando a igreja fala da família tradicional, homem e mulher, nós estamos sendo homofóbicos? Quer dizer, expressar uma opinião não é ser homofóbico. Nunca foi ser homofóbico. Expressar a opinião é o direito que a igreja tem de manifestar a sua fé no espaço público.
Tá? Claro, com todo, lembrando, né, Respeito. Michel? Sempre com todo respeito. Respeito às posições. Posições contrárias. Eu não posso chegar para uma pessoa independente, mesmo porque a fé não é imposta. Sim, jamais. É por graça. Graça. Isso mesmo. Não é imposta. E aqueles que ouviram o evangelho foram atraídos por ele. Justamente. Agora, não é porque a fé não é imposta que eu tenho que deixar de pregar o evangelho. Sim, jamais. Me calar por causa de um grupo A, B ou C. Porque os teólogos liberais, né, que têm sido muito... Eles ficam caladinhos, Sim. né? Eu tô só fazer observando. a política da boa vizinhança. A política da boa vizinhança. Eles não se manifestam. Eu tô vendo só essa galera dos liberais calados. Por quê? Por que eles estão calados? Porque não defendem a autoridade da palavra de Deus. Sim. Eu vou bater nisso até eu morrer. O que nós estamos defendendo é a autoridade das Então, escrituras. eles dizem, os teólogos liberais, quando eles querem usar doutrinas, eles usam. Eles detestam a doutrina, mas quando eles precisam ir lá, eles vão. Eles usam. Eles dizem justamente isso, que a salvação não é por imposição. Mas eles nem acreditam mais nisso. Salvação é... Sim, vocês têm razão, mas eu não vou cair na falácia de vocês. Realmente, salvação não é por imposição. Efésios 2,8 é por meio da por graça e fé. Isso não é dom de nós, isso vem de Deus. Mas não é pelo fato de eu não impor, e graças a Deus que não é por imposição, porque senão diminuiria a cruz de Cristo. Os méritos de Cristo. Os méritos de Cristo. Não é pelo fato de nós não defendermos isso que nós vamos nos acovardar de pregar o evangelho.